Imagine acordar numa noite fria nas montanhas da Escócia e ouvir um sussurro vindo do mato. Algo que você não consegue ver, mas sente. Um arrepio na espinha, um brilho distante entre as árvores. Seu corpo congela, seu coração acelera. E quando você pisca, não está mais ali. Horas, dias ou até mesmo anos se passaram sem explicação. Parece um roteiro de ficção científica, não é? Mas essa mesma sensação de tempo perdido, de forças invisíveis e de seres místicos é relatada por culturas ao redor do mundo há séculos. E o mais surpreendente, com descrições assustadoramente parecidas entre si. Nos tempos antigos, chamavam de fadas, elfos, djinns ou espíritos da floresta. Hoje, chamamos de alienígenas. Será coincidência? Ou estamos diante de um mesmo fenômeno, apenas interpretado de formas diferentes ao longo do tempo? A pergunta que norteia nosso episódio é simples, mas inquietante. E se os relatos sobrenaturais do passado forem, na verdade, as mesmas entidades que hoje associamos a seres extraterrestres? Antes de descartar como fantasia ou teoria da conspiração, vamos olhar com atenção para os fatos. Histórias, manuscritos, crenças populares, relatos contemporâneos e padrões comportamentais. Tudo isso constrói uma narrativa que atravessa milênios e desafia nossa visão tradicional da realidade. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de Robert Kirk, um pastor escocês do século XVII que desapareceu misteriosamente após escrever um livro sobre fadas. Vai descobrir que o tempo perdido, hoje associado a abduções alienígenas, também aparece em contos medievais. Vai ouvir sobre pesquisadores modernos que sugerem que esses seres não vêm do espaço, mas de outra dimensão. E o mais importante, vai perceber que, não importa o nome, o contexto ou a época, os padrões se repetem. Deus, fadas, demônios, elementais, ETs. Estaríamos apenas batizando com novos nomes entidades que sempre estiveram por aqui, mudando de forma para se adequarem à crença vigente de cada sociedade? Prepare-se para uma viagem entre o visível e o invisível, entre a história e o mito, entre a ciência e o inexplicável. Porque no fim deste vídeo, talvez você não veja o mundo com os mesmos olhos. O que você chamaria de alienígena, seu bisavô talvez chamasse de fada. E o que você considera um mito pode ser apenas algo que ainda não compreendemos. Para entender como essa hipótese ganhou força, precisamos voltar no tempo, exatamente para o século XVII, no vilarejo de Aberfoyle, Escócia. Lá, vivia Robert Kirk, um ministro presbiteriano, teólogo respeitado e acadêmico formado pela Universidade de Edimburgo. Um homem comprometido com a fé cristã, que também se dedicou a traduzir os salmos bíblicos para o gaélico escocês, um feito notável para a época. Mas Robert Kirk não era um místico de beira de estrada. Ele era um estudioso, respeitado por sua seriedade. E, mesmo assim, dedicou seus últimos anos de vida a investigar os relatos de seu povo sobre fadas, ou melhor dizendo, seres invisíveis com habilidades sobrenaturais que viviam entre os humanos e ocasionalmente os raptavam. Esses seres, segundo as histórias contadas a Kirk, podiam manipular memórias, controlar emoções, assumir formas belas ou assustadoras e, mais importante, causar o desaparecimento repentino de pessoas. Essas descrições não lembram apenas os mitos de fadas, elas ecoam, ponto a ponto, o que hoje consideramos como relatos de abduções alienígenas. Em 1691, Kirk escreveu o manuscrito The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies. Nele, defende que esses seres não eram frutos da imaginação, mas parte de uma realidade invisível paralela à nossa. Ele os chamava de habitantes do ar,
e descreve que algumas pessoas, dotadas de uma habilidade chamada Second Sight, seriam capazes de enxergá-los. O conceito de Second Sight, ou segunda visão, tem paralelos impressionantes com as alegações modernas de mediunidade, clarividência e até mesmo contatos com entidades durante episódios de abdução. Kirk argumentava que essa visão especial passava entre gerações de famílias ligadas à Terra, um padrão também notado em relatos ufológicos modernos, onde casos de abdução costumam ocorrer em linhas familiares. Mas a história de Robert Kirk fica ainda mais estranha. Pouco depois de terminar seu manuscrito, ele foi dar uma caminhada solitária até uma colina próxima de Aberfoyle, conhecida como Dunhill, um local tradicionalmente considerado sagrado e associado ao povo das fadas. Na manhã seguinte, Kirk foi encontrado morto. Oficialmente morreu de causas naturais, mas os moradores acreditavam que ele tinha se aproximado demais da verdade e que os seres que ele estudava o haviam levado. Essa história ecoa padrões que surgem não só em contos escoceses, mas em tradições ao redor do mundo. Jarvis de Tilbury, um cronista inglês do século XIII, narra um caso de um pastor que entrou em uma caverna iluminada por dentro, encontrou seres pequenos e pálidos e, quando saiu, haviam se passado anos no mundo exterior. Esse é um dos registros mais antigos do fenômeno que hoje chamamos de Missing Time, ou tempo perdido, um dos pilares dos relatos modernos de abdução. Além disso, temos o caso do ocultista norte-americano Paschal Beverly Randolph, que no século XIX falava de inteligências elementares, seres não humanos que habitavam planos intermediários entre o material e o espiritual. Ele conta o caso de uma mulher que acreditava receber mensagens de um ser benevolente em sonhos, que se tornaram pesadelos ao longo do tempo, corroendo sua sanidade. A semelhança com casos de abduções com mensagens espirituais que se tornam traumáticas é mais uma vez notável. A mensagem central aqui é clara. Em diferentes épocas, sob diferentes nomes, povos relataram contatos com entidades invisíveis, manipuladoras e muitas vezes enganosas. E esses relatos não estão em blogs conspiratórios, estão em manuscritos antigos, textos religiosos e registros históricos. Nos anos 1960 e 70, enquanto a ciência caminhava para a corrida espacial, um cientista francês começou a trilhar um caminho totalmente oposto. Seu nome? Jacques Vallée. Pioneiro da informática, ele contribuiu com o desenvolvimento da internet, mas foi sua mente aberta que o levou a investigar um tema considerado tabu: os fenômenos ufológicos. Vallée não queria apenas entender de onde os UFOs vinham, mas por que pareciam seguir padrões tão estranhos e por que sua manifestação mudava com o tempo e a cultura. Ao comparar relatos de contatos imediatos com fenômenos antigos descritos em mitologias, religiões e folclore, Vallée chegou a uma conclusão ousada. Talvez os alienígenas não sejam viajantes espaciais de planetas distantes, mas sim inteligências interdimensionais, seres que coexistem conosco em um plano paralelo e se manifestam conforme nossas crenças permitem. Esse conceito ficou conhecido como hipótese interdimensional e, embora polêmica na época, hoje é uma das linhas mais consideradas em estudos sérios sobre o fenômeno OVNI. Vallée observou que em todas as culturas há histórias sobre seres que surgem de repente, oferecem conhecimento, seduzem com promessas e depois desaparecem, muitas vezes deixando as pessoas transformadas ou destruídas. Eles podem aparecer como anjos, fadas, demônios ou alienígenas. O nome muda, o padrão não. Em seu livro Passport to Magonia, Vallée escreve: as experiências descritas por abduzidos são idênticas às jornadas espirituais, iniciações rituais ou provas místicas descritas nos mitos de todas as culturas. Isso inclui símbolos, testes, distorção do tempo, estados alterados de consciência e até marcas físicas. E não foi só ele que notou esses paralelos. John Keel, autor de The Mothman Prophecies, também argumentou que as aparições de OVNIs e entidades misteriosas estavam ligadas ao psiquismo humano e a realidades paralelas.
Alan Hynek, cientista envolvido no famoso projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos, que começou como cético, também mudou de opinião. Antes defensor da explicação convencional dos OVNIs como balões ou enganos, ele passou a crer que o fenômeno tinha componentes psicológicos e espirituais profundos, que não podiam ser explicados por ciência convencional. Esses estudiosos perceberam algo crucial. Os contatos não se comportam como esperávamos de uma civilização avançada vindo de outro planeta. Não há comunicação clara, nem missões diplomáticas, nem tecnologias replicáveis. Há confusão, simbolismo, impacto psicológico e transformação pessoal. Justamente como ocorrem em experiências religiosas ou místicas. Alguns relatos modernos incluem visões de seres de luz, mensagens sobre o futuro da humanidade, experiências fora do corpo e encontros dentro de salas brancas com mesas de operação. Outras descrições falam de vozes telepáticas, tempo que desacelera ou acelera, e a sensação de não estar num local físico. Tais experiências, embora descritas hoje como encontros alienígenas, são praticamente idênticas às vivências descritas por xamãs, médiums e místicos há séculos. Esse é o ponto que transforma tudo. O fenômeno não parece externo, ele parece nos conhecer profundamente. Age sobre nossa mente, emoções e crenças. Se adapta ao que estamos dispostos a aceitar. Será que esses seres são, na verdade, uma constante da existência humana? Inteligências que sempre estiveram aqui, nos observando, interagindo conforme nossa compreensão permite? Talvez a pergunta não seja de onde eles vêm, mas sim por que eles aparecem sempre do mesmo jeito, com rostos diferentes. Ao investigarmos os relatos de seres sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis, um padrão se revela, não limitado à Escócia de Robert Kirk, nem às ideias modernas da ufologia. Ele atravessa continentes, idiomas e milênios. Em praticamente todas as culturas, há registros de entidades que vivem nas sombras da realidade humana, que interferem nos sonhos, raptam os curiosos e oferecem conhecimento, por um preço. Na África Ocidental, por exemplo, o povo Yorubá fala dos Aziza, espíritos florestais que compartilham segredos místicos com humanos escolhidos. Muitas vezes, o contato com essas entidades resulta em algum tipo de transformação física ou mental. Já nas Filipinas, existem os encantos, seres invisíveis que vivem em uma dimensão paralela, mas que ocasionalmente interagem com os humanos. Eles seduzem, fazem promessas, mas também podem provocar doenças e loucura. Isso lembra muito os relatos modernos de abdução alienígena, com consequências psíquicas. No Islã, temos os Jinn, criaturas feitas de fogo sem fumaça que possuem livre arbítrio e vivem em um plano paralelo ao dos humanos. Eles podem se manifestar como figuras belas ou horrendas, influenciar decisões humanas e até se apaixonar por pessoas. Os Jinn são descritos em muitos textos sagrados e relatos populares, e suas ações se assemelham às atribuições modernas dadas a alienígenas: telepatia, possessão, manipulação mental e até implantes invisíveis. Esses padrões se repetem também na Europa medieval, onde lendas como a das fadas trocadoras de bebês, os chamados changelings, relatavam casos de crianças que sumiam e eram substituídas por cópias sem alma, doentes e estranhas. Hoje, em comunidades que estudam abduções alienígenas, há relatos semelhantes de mulheres que afirmam terem sido engravidadas por entidades não humanas e depois dizem ter perdido seus filhos sem explicação. O fenômeno muda de roupagem, mas não de essência. Outro aspecto recorrente é o chamado tempo perdido, uma sensação comum tanto em contos folclóricos quanto em casos de abdução. No Japão antigo, por exemplo, a história de Urashima Taro fala de um pescador que salva uma tartaruga mágica e é levado a um reino submarino. Lá, vive dias de prazer e beleza, mas, ao retornar, descobre que séculos se passaram. Esse mesmo tipo de deslocamento temporal aparece em relatos modernos de pessoas que somem por horas ou dias sem saber o que aconteceu e, quando submetidas à hipnose, revelam memórias de encontros com entidades luminosas em ambientes estéreis e frios. E há mais. Em diversas culturas indígenas das Américas, há relatos de polvo das estrelas, seres que vieram do céu e ensinaram os homens a plantar, curar e respeitar a terra.
Esses seres não são descritos como deuses, mas como visitantes temporários. Hoje, muitos interpretam essas histórias como possíveis contatos alienígenas antigos. Mas seriam mesmo? Ou são os mesmos seres de sempre, com outra forma e intenção? Essa recorrência de temas e símbolos levanta uma questão inevitável. Por que povos separados por oceanos e séculos têm histórias tão parecidas? É improvável que tenham se influenciado mutuamente. O mais lógico seria esperar culturas completamente diferentes inventando mitos distintos. E, no entanto, não é isso que vemos. Os padrões se repetem: luzes no céu, perda de tempo, seres não humanos com poderes mentais, promessas de conhecimento, confusão de identidade, transformação pessoal e uma sensação de que algo foi tirado ou alterado. Esses elementos aparecem em lendas galesas, em cantigas nórdicas, em textos sufis, em mitos amazônicos e nos vídeos de abduzidos no YouTube hoje. Será que estamos sendo observados ou guiados? Testados ou preparados? É claro que nada disso pode ser provado de forma conclusiva. Não há corpo, não há nave, não há fórmula científica replicável. Mas há algo ainda mais poderoso: o padrão. O mesmo padrão que aparece nos mitos antigos, nas histórias de vilarejos esquecidos, nos manuscritos medievais e nas sessões de hipnose moderna. A pergunta, talvez, nunca tenha sido o que são essas entidades, mas sim, por que elas sempre voltam? Seja qual for a resposta, uma coisa parece cada vez mais certa: o desconhecido nos observa, nos acompanha e talvez, de tempos em tempos, nos toque. E cabe a nós decidir como vamos reagir. Com medo? Com o ceticismo? Com reverência? Ou com curiosidade? Você pode chamar de fadas, pode chamar de alienígenas, ou pode aceitar que talvez esses nomes sejam apenas rótulos para algo maior e mais antigo do que imaginamos. Se esse conteúdo te fez refletir, compartilhe com alguém que também questiona os mistérios do mundo. E se quiser continuar explorando essas conexões entre o invisível e o inexplicável, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vou deixar um vídeo aqui para você sobre uma das questões mais intrigantes da arqueologia moderna. Será que somos a primeira civilização a habitar a Terra? Obrigado por ver o vídeo.